Bom dia, boa tarde ou boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos, bem-vindas à Escola Brasileira de Direito Virtual. Que bom te ver por aqui. Vamos que vamos. Primeiramente te convido, levanta da poltrona folgada. Se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Vamos somar, multiplicar e acrescentar. Manda bala, o canhão logo abaixo, se inscrevendo, dando aí os seus comentários, seu joinha. Acompanha, segue-me agora. Vamos agora a aula Direitos Humanos. Pensa agora em um giro em 360 graus, aonde existe doutos e indoutos, elite, todo o arcabouço jurídico de direitos que representa os direitos humanos, o que e o que quer dizer, o que isso significa. A dignidade da pessoa humana. Quanto a este conceito, a esta terminologia, vamos assimilar agora o conteúdo, que é o que? O conjunto de direitos somados, aqueles que são inerentes à dignidade da pessoa humana por meio de limitação do arbítrio de quem? Do cara, o Estado. E o estabelecimento da igualdade como aspecto central das relações sociais. Entretanto, esse conjunto, em cada momento histórico, concretizam-se as exigências de dignidade, liberdade e igualdade humana, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelo ordenamento jurídico em nível nacional e internacional. Deve ser inscrito, deve estar fundamentado, porque se aqui achamos pertinente uma determinada matéria e muitas vezes do outro lado não tem a mesma colocação, a mesma complementação, aí vem os direitos humanos, porque o costume de um não é o costume do outro, e o costume do outro não é o nosso costume, e muitas vezes vai ao encontro para resgatar o que é essa possibilidade de viabilizar entre os direitos do homem, da mulher, da criança e adolescente, de negros, e de erradicar todo tipo e sorte de violência existente no mundo, universalmente falando. Entretanto, senhores, segundo alguns estudiosos, que a base dos direitos humanos é a dignidade. O que é viver com dignidade no Brasil? A dignidade de uma criança de rua, a população de rua, a população carcerária, a população indígenas, tem dignidade? Como ter dignidade humana se vivem as traças, a míngua, e não tem condições mínimas de adequação social de uma realidade comprometida por causa da mazela de um país desestruturado ou que há uma má distribuição de renda? É importante analisarmos que, para distinguirmos os direitos humanos dos direitos fundamentais, distingue que os direitos humanos, que é um conjunto de valores e direitos na ordem internacional para a proteção da dignidade da pessoa. Já os direitos fundamentais, aquele que há previsibilidade na Constituição de 1988, na Constituição Federal da República Federativa do Brasil, que é o conjunto de valores e direitos positivados na ordem interna de determinado país para a proteção da dignidade da pessoa, da dignidade e a proteção
da pessoa humana. Nesse sentido, de que a disciplina não é possível se pensar em que o Estado democrático de direito, como é o caso do nosso Brasil verde e amarelo, sem criar uma série de direitos e garantias para tutelar a dignidade da pessoa humana. Que a disciplina de direitos humanos é a matéria central, porque é imprescindível para que o ordenamento jurídico afirme direitos das pessoas e limite a atuação estatal contra a arbitrariedade. O Brasil já cometeu o erro judiciário, principalmente na época da ditadura militar no Brasil. Entretanto, senhores, a estrutura normativa dos direitos humanos apresenta aqui umas características e seria uma estrutura, como seria a estrutura normativa aberta. O direito constitucional, que compreende entre regras e princípios, forma esse duelo de compatibilidade que as normas jurídicas, entre regras versus princípio, as regras são enunciados jurídicos tradicionais que prevê o que uma situação fática, e se esta acontecer, haverá o que uma consequência jurídica. Por exemplo, se alguém violar o direito à imagem de outro fato, ficará responsável pela reparação por eventuais danos materiais e morais causados a pessoas cujas imagens foram divulgadas indevidamente. As consequências jurídicas vão assumir todo este rol de consequências. O direito à imagem, à honra, à privacidade, direito de personalidade, que a pessoa foi ofendida. Entre eles, o princípio, por sua vez, são denominados de mandados de otimização. Ele vai otimizar, ou seja, condicionar todas as estruturas subsequentes que servem de parâmetro para a interpretação. Os princípios constituem uma espécie de normativas que devem ser observadas na justa medida de adequação social. Porque os direitos, eles vão mudando, eles vão passando de tempo em tempo como uma manivela. Aí temos que haver uma adaptação, uma atualização, uma nova versão para a realidade, o propósito da matéria jurídica. Parece difícil que o que prevê o artigo 5º, no seu inciso 78 da Constituição, que todos será assegurada a razoável duração do processo. A todos é assegurado a razoável duração do processo. Todas as pessoas, culposamente ou dolosamente, intencionalmente ou voluntário ou involuntariamente, têm o processo, mas de maneira justa, tudo processualmente. Não é vindita, não é vingança. Não significa ou quer dizer autotutela. Então, o Estado ele se reveste de uma qualidade para tutelar a justiça, para não deixar que outros particulares façam justiça com as próprias mãos. Em prazo, aplicar a consequência entre esse princípio, o prazo jurídico pode se tratar de princípio, deve-se procurar na mesma forma possível de fazer com que o seu processo se desenvolva durante um prazo razoável. Essa duração seja satisfatória às partes. Vamos conhecer nações que têm a pena de morte para os estupradores, para determinados crimes de adultério. Temos prisão perpétua ou trabalho forçado.
em algumas nações, mas no Brasil não temos a prisão perpétua, não temos trabalho forçado, não temos a cadeira elétrica para alguém morrer com a pena de morte. Entretanto, senhores, de antemão, as regras são aplicadas a partir de técnicas da subsunção, ou seja, se ocorrer a situação de fato, haverá incidência da consequência jurídica prevista. Ou a regra aplica aquela situação, ou não se aplica. A técnica do tudo ou nada. Para o princípio, ao contrário, a aplicação pressupõe a situação fática. Assegura-se com maior ou menor amplitude o princípio da técnica do mais ou menos. Os princípios fundamentais das regras, de modo que constituem o ratio da norma fundamentada, aqueles que de alto grau de abstração podem abranger diversas situações heterogêneas, de modo que se concretizam em graus diversos. Entretanto, senhor, digamos uma mulher muçulmana em que usa o véu ou usa, eu diria, um apetrecho para cobrir o seu rosto durante a aula, ela não pode ser impedida por causa dos seus direitos. Entretanto, os direitos humanos, há também a preocupação também com a religião, porque temos um país laico que vive independentemente de qualquer tipo de religião oficial. E qual a importância disso para os direitos humanos? A estrutura normativa desse direito é formada principalmente por um conjunto de princípios. Devemos analisar as regras como os princípios são considerados espécies de norma. Logo, possui o que? Uma normatividade. Hoje não é mais aceita a ideia clássica de que os princípios constituem tão somente instrumentos interpretativos e orientadores da aplicação do direito. Entretanto, os textos normativos que podemos descrever aqui de maneira minuciosa que os costumes internacionais e os princípios gerais do direito internacional, que nesta teoria surge a estrutura dos direitos humanos, mas de forma um pouco diferente, por meio de uma resolução de uma questão acerca da estrutura dos direitos humanos. Entretanto, temos o direito de pretensão, que confere o que? Ao titular o direito de ter alguma coisa que é devida pelo Estado, ou até mesmo por outro particular. Assim, o Estado ou esse outro particular deve agir no sentido de realizar uma conduta para conferir o direito. O direito à educação, que deve ser prestada pelo Estado, é o direito para as crianças e adolescentes estar na escola. Direito à liberdade, impõe aí a abstenção ao Estado e aos terceiros no direito de ausentarem, de não atuarem como agentes limitadores. Citamos aí como a liberdade de credo, de crença, de religião, de crédulo e incrédulo. O direito de poder, que possibilita o que a pessoa, a sujeição do Estado ou de outra pessoa para que esses direitos sejam observados. Exemplo disso é o direito de assistência jurídica, de justiça gratuita, de acesso ao poder judiciário. O direito de imunidade, por exemplo, impede que uma pessoa ou o Estado ajam no sentido de interferir nesse sentido. Digamos, por exemplo, alguém cometeu determinado crime e que lá tem a pena de morte. Brasileiro poderá morrer em outro país? Então, são situações que ainda merecem
tal possibilidade uma adequação, porque nos meios televisivos de televisão já vimos situações em que pessoas foram levadas à pena de morte porque estavam envolvidos em tráfico de drogas em outros países, cujo país tem a pena de morte, e ambos foram levados a essa sentença de morte. Entretanto, senhores, também podemos analisar e perceber que os fundamentos dos direitos humanos, que quer dizer dignidade da pessoa humana, de dignidade de viver, de comer, de vestir, de ter uma família, de constituir uma família, de ter um lar, visto que a base da dignidade é a base da disciplina, ou seja, os fundamentos dos direitos humanos. Entretanto, senhor, de antemão, podemos analisar que existem divergências cercadas de controvérsias, a definição da qual seria o conjunto de direitos abrangido. Assim, não seria possível definir o fundamento, nem se sabe ao certo quais os direitos compreendidos em nossa disciplina. Entretanto, como estudar escola Direito do Brasil? Em razão da sua historicidade, os direitos humanos constituem disciplina que está em constante evolução. Hoje o direito é assim, mas amanhã pode ser ditado novas regras e termos outras situações em que a sociedade, no convívio em que se encontra, vai avançando a um perfil diferente de uma realidade hoje, porque amanhã pode ser representado ou ser dito de outra forma, em outra versão. Os direitos humanos constituem que uma categoria de direitos heterogêneo, por vezes conflituosa, exigindo do aplicador a técnica de ponderação de interesse. Até o próprio juiz julgador, ele tem que ponderar em determinada situação, por mais que seja a gravidade do crime ou dos envolvidos. Não é possível identificar o fundamento dos direitos humanos, porque esses direitos são consagrados a partir de juízos de valor. Vale dizer, são consagrados por opções morais, quer por definição, não pode ser comprovados ou justificados, mas apenas aceita por convicção pessoal. Entre esses fundamentos, podemos destacar e fazer um paralelo como arrumar os livros na estante, cerca da corrente que nega a possibilidade de delimitação dos direitos humanos. Foram construídos pela doutrina os fundamentos dos direitos humanos. Registre-se que não há a predominância de um único fundamento. São vários, como um leque. São vários fundamentos da disciplina cujos princípios podemos sim sistematizá-lo de forma equivalente. Entre eles temos o fundamento do justnaturalismo. O que quer dizer justnaturalismo? Para essa corrente doutrinária justnaturalista, o fundamento dos direitos humanos consiste em normas anteriores e superiores ao direito estatal, posto decorrentes de um conjunto de ideias de origem divina ou fruto de razão humana. Entretanto, assim, para essas correntes, os direitos humanos seriam equivalentes aos direitos naturais, consequência da afirmação das ideias justnaturalistas. Uma característica importante da corrente justnaturalista é o cunho metafísico, uma vez que os direitos humanos encontram fundamento na existência de um direito pré-existente. Ao direito produzido pelo homem oriundo de Deus, escola de direito natural, da razão divina ou de natureza inerente do ser humano, escola de direito natural moderno. Na época dos gregos, dos romanos, ou de Troia, ou na época mosaica, Deus era considerado como a lei, o estatuto, como símbolo de justiça.
como a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. A alma que pecar, essa morrerá. Entretanto, nobres senhores, em crítica a esse fundamento, podemos arguir que os direitos humanos são históricos, ou seja, conquistados pela sociedade em razão das congruências sociais e culturais, de forma que os direitos humanos são pré-existentes a tudo que existe de normativo, de modo que essa corrente é importante, posto que influenciou e ainda influencia o desenvolvimento dos direitos humanos. Segundo o fundamento positivista, a formação dos estados constitucionais de direito, como é o caso do Brasil, levou à inserção de direitos humanos na Constituição. Se escritos em textos legais, são considerados direitos humanos. Entretanto, essa corrente não pode ser considerada unilateral, pois a necessidade de positivação de direitos enfraquece. Não é possível aceitar que somente os direitos humanos positivados no âmbito internacional ou internamente possam ser assegurados, ademais adotando-se unilateral uma tese positiva em relação. Existem vários acordos, convenções, conferências, seminários, discussões, debates que servem as regras através de resoluções, são dadas resoluções para que possa ser respeitado aí a dignidade da pessoa humana. Para essa concepção, o fundamento moral, que consiste no conjunto de direitos subjetivos originados diretamente dos princípios, independentemente da existência de regras prévias. Os direitos humanos podem ser considerados direitos morais, que não aferem sua validade por normas positivadas, mas extrai sua validade diretamente de valores morais da coletividade humana. Entende-se, então, que a moralidade integra o ordenamento jurídico por meio de princípios, referindo-se à exigência de justiça, de equidade ou qualquer outra dimensão da moral. Entretanto, o fundamento justnaturalista, as normas anteriores e superiores ao direito estatal, posto decorrente de um conjunto de ideias, fruto da razão humana, há uma crítica. Os direitos humanos não são direitos naturais pré-existentes superiores a qualquer espécie normativa, mas ela é decorrente de um processo histórico da sociedade. A sociedade em que muda o direito. É a sociedade que muda, não é o direito que muda a sociedade, mas a própria sociedade muda o direito. Entretanto, o fundamento positivista são direitos humanos e valores ao juízo condizentes com a dignidade, positivados no ordenamento. Também tem a sua crítica, considerando como o único fundamento enfraquece a proteção, porque diante da omissão legislativa ou de contrário à dignidade, permite-se a precarização de tais direitos. Já o fundamento moral, os direitos humanos podem ser considerados direitos morais, que não afetam a validade por normas positivadas, mas diretamente de valores morais da coletividade humana. É possível, então, delimitar os fundamentos dos direitos humanos, que se consagram ao longo do tempo, durante essa duração desse processo. Juntos, o fundamento justnaturalista, positivista e moral justifica a importância dos direitos humanos para a sociedade contemporânea, moderna e atual em que vivemos. Finalmente, os fundamentos aqui apontados por alguns autores e doutrinadores criticam os fundamentos dos direitos humanos. Há aqueles que são em prol e aqueles que são contra os direitos humanos. A implantação dos direitos humanos universalmente falando. Relacionado o princípio jus cogens à superioridade normativa.
Os direitos humanos são considerados como norma imperativa em sentido estrito jus cogens, que significa que os direitos humanos contêm um conjunto de valores considerados essenciais para a comunidade, de maneira que possui superioridade normativa em relação às demais normas internacionais. Por conta disso, a norma congênita de direitos humanos não pode ser alterada pela vontade. Um Estado e a revogação de norma imperativa somente é possível por intermédio de norma de igual hierarquia, ou seja, somente por outras jus cogens elaboradas pelas mesmas partes. Entretanto, senhores, diante essa perspectiva, analisemos a historicidade, que podemos traduzir em algumas palavras, que decorrem os direitos humanos de um processo de formação histórica. Assim, não podemos afirmar que o conjunto de direitos que compõe nossa matéria surge em determinado momento fixo. Sempre vai haver o quê? Uma mutação, uma transformação para adaptar a uma realidade atual presente e que no futuro advenha melhor. Entretanto, o princípio da universalidade que debate esse contexto em 360 graus, ser universal na diversidade, trata-se de um desafio da sociedade internacional, objetiva interpretações comuns que mais diversos temas da sociedade, como direito à vida, aborto, transplante, órgãos, arquivos secretos e outras infinidade, como também as novas configurações e modelos de famílias, tanto no Brasil e como fora, como as famílias homoafetivas e monoparentais. Entretanto, senhores, a universalidade é uma característica tão discutida pelos estudiosos que pode ser identificada a partir de duas correntes universalistas e relativistas. Entretanto, de acordo com a doutrina universalista, os direitos humanos podem ser compreendidos em dois sentidos distintos. Os direitos humanos destinam-se a todas as pessoas, independentemente de suas características pessoais, culturais, sociais ou econômicas. Não há o que se falar em qualquer forma de discriminação para saber se são ou não aplicáveis os direitos humanos. Os direitos humanos abrangem, não é só a sua casa, o seu município, o seu estado, mas ele abrange um contexto fenomenal. Abrange todos os territórios que possui essa validade em qualquer local do planeta Terra. Eu diria no cosmos, direitos humanos para os cosmos. Eu diria os alienígenas, os terráqueos. Diz-se, portanto, que direitos humanos são universais, pois se aplicam a todas as pessoas em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo. Pode ser hinduísta, pode ser budista, pode ser católico romano, cristão, evangélico, político, pode ser qualquer tipo de pessoas. Entretanto, senhores, dentro desse fluxo de universalismo, os direitos humanos destinam-se a todas as pessoas, abrange todos os territórios, respeitando as particularidades. Contudo, se objetiva encontrar um modo de proteger a condição humana, independente de sexo, de cor, religião ou condições econômicas e sociais, independente de afros brasileiros. Relativismo. As concepções morais variam de acordo com as diversas sociedades. As diferenças não residem apenas na pessoa em si, mas no contexto social perante a qual estão inseridos. Não existe como justificar a concepção moral da pessoa despedido do contexto no qual ela está inserida. Entretanto, deve ser levado em consideração as particularidades. Entretanto, tem que haver
ser dotado de equilíbrio para haver esse núcleo tão duro, esse conjunto não pode ser arbitrário, mas sim ter uma importância positiva de particularidades entre o relativismo ou relatividade que tem essa limitabilidade, deve compreender os direitos humanos, pode sofrer limitações para adequar outros valores coexistentes na ordem jurídica. Entretanto, direitos humanos absolutos, por exemplo, os direitos humanos absolutos, vedação o quê? A tortura, vedação à escravidão. Então, direitos humanos absolutos contém vedação à tortura e vedação à escravidão. Entretanto, senhores, de antemão, podemos analisar e fazer uma retrospectiva dos direitos humanos aí na sua comunidade, no grupo, na sua classe social, que nós somos conviventes, você é convivente. Você pode ver aos olhos nus como é e que funcionam os direitos humanos. Na verdade, é para apaziguar e trazer a paz e a melhor esperança, a dignidade às pessoas. Existe um princípio chamado de inalienabilidade, que quer dizer inalienável. É uma característica bastante simples, relacionado com as características de irrenunciabilidade. Será que uma pessoa pode renunciar aos seus próprios direitos? Entretanto, não é possível alienar ou dispor dos direitos humanos. Por exemplo, a retirada de um órgão vital, o coração, que é a máquina principal da vida. Por exemplo, por um lado, viola a característica de irrenunciabilidade e, por outro, veda-se que alienabilidade da dignidade para oferir lucro. Imaginamos um contrato de compra e venda de órgãos para retirada de pessoas vivas. Entretanto, isso não existe, só tem nos filmes hollywoodianos, ou da Rússia, ou de outros. Isso não acontece. Temos outra característica fundamental, que é a imprescritibilidade, que remete à ideia de que as normas e direitos humanos não se esgotam, nem se consomem com o passar do tempo. É imprescritível os direitos humanos. Não há uma prescrição, não vai prescrever os direitos humanos. As normas de direito não esgotam com o passar do tempo. Os direitos humanos não se sujeitam a prazos prescricionais. A pretensão indenizatória decorrente da violação de determinado direito humano está sujeita à prescrição. Temos outra característica que é chamada de indivisibilidade, interdependência, muda a relação entre os direitos humanos protegidos pelos diversos diplomas internacionais, que são características de interdependência e se relacionam com a indivisibilidade, embora não venhamos a tratá-lo como característica própria. Há posição no sentido que os direitos humanos constituem um corpo único a ser interpretado e aplicado em conjunto. Essas noções aproximam da ideia de interdependência, é o que estamos estudando. Entretanto, depois de analisarmos, existe uma característica fundamental, que é o princípio de erga omnes, que entende-se que os direitos humanos são oponíveis, contratos, todos abrangendo as demais pessoas. Os estados e organismos internacionais, ninguém pode se dizer superior aos direitos humanos para afirmar que não precisa observar as normas de proteção.
É de interesse da comunidade internacional ver respeitada os direitos protegidos pelo direito internacional, entre eles os direitos humanos. A aplicação geral dessas normas produtiva, todos os seres humanos, sob a jurisdição de um Estado, pela simples condição humana, em consideração quanto à orientação política, etnia, credo e outros. Quantas etnias indígenas e pessoas estrangeiras, dialetos que vivem ou convivem no Brasil, que vieram de outras nações. Quantos crédulos religiosos que temos no Brasil, diversas denominações que trazem títulos que não sabemos nem sequer mencionar os nomes. E tem delas até muito convidativa, outras apelativa até demais. Entretanto, Senhor, é interessante que os direitos humanos são oponíveis. Contra todos, é de interesse o que? Da comunidade ver respeitados os direitos humanos. A aplicação dos direitos humanos a todas as pessoas decorre da mera condição. Outro aspecto é sobre a característica da exigibilidade. Quero dizer que a implementação dos direitos, a aplicação dos direitos com a efetividade sempre foi e será objeto de diversas discussões, por remeter à análise de responsabilidade internacional do Estado, e que por vezes é delicado de se impor em face da soberania de cada nação. A exigibilidade denota a característica dos direitos humanos, que se preocupam com a implementação dos direitos e com a efetividade da responsabilização do Estado quando violados. Entretanto, sobre a exigibilidade, a preocupação será com a implementação desses direitos, que envolve os seguintes assuntos, que é a implementação dos direitos humanos e a responsabilidade dos Estados, quando violam determinadas normas de proteção. Já a abertura, que é uma característica, remete ao processo de alargamento do rol de direitos humanos, de forma que, segundo os doutrinadores, o rol de direito não é taxativo, não exaustivo, vale dizer que sempre será possível defender a sociedade o reconhecimento de novos direitos, pois eles possuem estrutura aberta, é uma relação aberta ao parâmetro para se considerar determinado direito como humano, é o princípio da dignidade, de forma que determinado direito remeter e repercutir na dignidade da pessoa humana poderá ser considerado um direito humano. Essa abertura traz um rol que vai alargar e possibilitar que de estudos equivalentes para que possa adequar a Constituição a uma realidade que venha surgir hoje ou mais amanhã, mas que venha a ser tratado diante de uma verdadeira característica, que é a chamada de aplicabilidade imediata, que vai reconhecer formal de que os direitos humanos são completos e, por serem completos, pode desde logo ser aplicados. Regras e princípios que disciplinam os direitos humanos possuem aplicabilidade imediata e direta. Não precisa de outras normas que venham especificar como será a aplicação desses direitos. A dimensão objetiva entende que os direitos humanos são capazes de impor uma atuação estatal voltada para a proteção de tais direitos. Nesse caso, não há preocupação com a proteção de um ou outro indivíduo que tenha seu direito humano violado. Presume-se que com a criação de mecanismos para promoção dos direitos humanos em toda a sociedade, por meio da criação de procedimentos e entes capazes de assegurá-los. Os direitos humanos são capazes de impor uma atuação estatal voltada para a proteção de tais direitos. Vai criar mecanismos para promover, trazer essa promoção de direitos para toda a sociedade.
Não exclui a dimensão subjetiva, que é a proteção ao sujeito. Ambas devem coexistir. A proibição do retrocesso, em razão da historicidade dos direitos humanos, é que a proteção dos direitos, da dignidade da pessoa é expansiva, ou seja, estará sempre em progresso, em mudança, em uma metamorfose ambulante. A proibição, a supressão de direitos já reconhecida em detrimento das conquistas históricas da humanidade. Desde a Revolução Industrial dos meados lá da França, é que houve verdadeiras conquistas históricas gigantescas dos direitos humanos, principalmente da classe operária. Entretanto, sobre a eficácia horizontal, que quer dizer, não é necessária lei para possibilitar a aplicação desses direitos à realização às relações privadas. Logo que os direitos humanos compreende-se a aplicação obrigatória e direta dos direitos às relações entre pessoas e entes privados. Envolve relações com o Estado a fim de proteger tais direitos. Temos aí o Estado, a sociedade. Entretanto, a sociedade e sociedade fala-se em duas modalidades de eficácia horizontal. A primeira modalidade consiste na vinculação das relações particulares aos direitos humanos. A segunda consiste na fiscalização pelo Estado do cumprimento dos direitos pelos particulares. Entretanto, por se falar em eficácia diagonal dos direitos humanos, quando se refere à aplicação às relações de emprego, empregado e empregador, e assim versos. Entretanto, senhores, diante essa possibilidade dessas mudanças e alterações significativas em que o direito ele muda conforme a estação do tempo, como se fosse uma árvore que produzisse frutos, mas que ela vai mudando com o passar do tempo, ela vai frutificando para poder ampliar o seu terreno. Aqui estão algumas mini pílulas dos direitos humanos em relação à sua aplicabilidade no contexto histórico brasileiro e internacional. Bem-vindos à minha casa, Escola Brasileira de Direito Virtual. Estou indo, mas eu volto agorinha.